Muito bem, amados irmãos, boa noite a todos. Como eu disse hoje pela manhã, esse é o 8º domingo que não temos o privilégio de ter a nossa comunhão. Nosso desejo é retomarmos o mais breve possível, mas descansamos na soberana vontade do nosso Senhor. Essa imagem da capa desta reflexão é uma encenação do personagem Jesse, da série Breaking Bad, onde nesta mesma imagem você tem um misto na interpretação de euforia, tristeza, alegria, desespero, no mesmo semblante. E ela capta o intento desse tema, o bem terrível e o mal maravilhoso. Eu quero tomar por base um único versículo desse livro fantástico da Palavra de Deus, que é o livro de Romanos, capítulo 8. Vamos refletir neste único versículo muito conhecido por todos nós, que é o versículo 28. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, vamos tentar ler juntos, tá bom? Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram ou cooperem para o bem daqueles que o amam, dos que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa primeira partezinha desse versículo, nós podemos tirar 3 verdades. Primeiro, é que ela nos leva à gratidão, à alegria em toda e qualquer circunstância. Meus irmãos, nós como cristãos, não esperamos que as coisas da vida cooperem para o bem por si mesmas. A gente não tem uma expectativa irrealista da vida. É por isso que a gente não fica chocado, desiludido. Existe muita tragédia, crueldade nessa vida. E as coisas por si mesmas, elas não irão cooperar para o nosso bem. É por isso que nós, como cristãos, podemos ter uma visão positiva da vida, mas não uma visão sentimentalista, nem fantasiosa da vida. A segunda verdade que nós podemos tirar, irmãos, é que essa verdade nos afasta do medo, da ansiedade, quando tudo der errado na vida, ou quando tragédias sobrevierem, circunstâncias difíceis, como essas circunstâncias desse ano de 2020. Nós sabemos que nada deu errado em absoluto. Por quê? Porque Deus opera em todas as coisas. O nosso Deus, ele não perdeu o controle da história. Essas coisas pequenas, elas não são sem sentido. Afinal, nós não cremos em acaso. Provérbios capítulo 16, verso 33, diz assim: a sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. A sorte se lança no colo, mas do Senhor procede toda a decisão. Nós, irmãos, não estamos nas mãos do acaso. Nós não estamos nas mãos do destino. Nós não cremos nisso. O universo não é uma espécie de mecanismo governado pelo acaso. Ele é governado por uma pessoa e ela se chama Jesus Cristo. Nós cremos no nosso soberano Deus. Não é uma pessoa qualquer, é o nosso Pai, é o nosso Deus que governa a história. Por isso nós não precisamos ter medo da vida e nem das suas circunstâncias
difíceis, muitas vezes dolorosas. Por isso que Deus nos ajuda a enxergar um propósito muito bem definido diante de todas as dificuldades. Existe um homem chamado John Newton. John Newton, ele foi dono de um navio negreiro. E John Newton, um homem muito cruel, passa por um processo impactante de conversão. John Newton se torna um grande homem de Deus. Ele escreve aquele cântico tão conhecido, Amazing Grace, que é maravilhosa graça. É um homem fabuloso e ele tem uma ligação muito forte na história da igreja com William Wilberforce, que foi um dos grandes políticos cristãos que foi tremendamente usado por Deus para o processo de abolição da escravatura. Eu até encorajo você a pesquisar depois sobre a história dele. Mas John Newton, ele tem uma frase que é muito apropriada para esse versículo, que diz o seguinte: tudo é necessário no que Deus envia. Nada pode ser necessário no que ele retém ou naquilo que ele evita. Então, o que John Newton está querendo dizer é aquilo que nós temos como interpretação do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o Projeto Sola tem um cântico em cima desse salmo que fala: logo, tudo aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. A Helen Keller, ela foi uma das primeiras universitárias cegas. Ela tem uma frase muito linda, que eu já compartilhei muitas vezes com os irmãos, que diz: Deus me deu tantas bênçãos, que eu não tenho tempo para ficar ansiosa pelas bênçãos que ele decidiu não me dar. E isso foi falado por uma mulher cega. Então, ela mostra o contentamento em toda e qualquer circunstância. Por isso que John Newton fala: tudo o que é necessário, ele enviou. E tudo aquilo que não era necessário, ele não enviou. Em outras palavras, é isso que John Newton está dizendo. Portanto, irmãos, se pensamos necessitar algo bom que Deus tem mantido longe de nós, na verdade a gente não precisa disso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu tenho tudo nele, ele sabe tudo que eu preciso, circunstâncias difíceis estão acontecendo e ele não perdeu o controle da história. Eu confio que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ele está comigo, ele me conduz, ele é o meu provedor, ele me leva a verdes pastos, ele me conduz a águas tranquilas. Isso também significa, meu amado irmão, minha amada irmã, que se temos a sensação de que nossa vida foi arruinada por algo negativo, na verdade, o que aconteceu tem um papel muito importante, muito bem estabelecido pelo Deus que governa a história, e a minha história, a sua história. Logo, eu posso crer e descansar que Ele está ensinando, moldando, enriquecendo, tornando-nos mais humildes, está nos conformando à imagem de Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho, o seu Filho unigênito. Romanos 8:28 nos ensina a olhar para os problemas da vida como parte do propósito amoroso de Deus para nós, para mim e para você. Por isso nós podemos ter uma perspectiva muito bem equilibrada da vida, sabendo que, mesmo nas circunstâncias difíceis, há de vir algo bom. Deus transforma o mal em bem para aqueles que o amam. Por isso, por outro lado, existem aqueles que acabam olhando para o sofrimento com uma certa perspectiva. A pessoa olha para o sofrimento e fala assim: nada de bom pode vir disso não.
Na verdade, eu nem creio que é Deus que está mandando. Isso é coisa do homem. Há pessoas que não querem ver propósitos estabelecidos por Deus. Ficam querendo defender Deus, minimizando a sua soberania, achando que isso vai justificar Deus de alguma coisa que a gente pode colocar no pacote para ele, como se denegrisse a imagem dele. Nosso Deus é soberano, ele faz o que bem lhe apraz. Por isso, de um lado, existem aqueles cristãos que podem olhar para o sofrimento com essa perspectiva errada, falando, não, nada de bom pode vir disso aí. Por outro lado, irmãos, até mesmo cristãos podem olhar para o sofrimento como algo que lhe permita uma ostentação. Porque com isso eu posso dar um testemunho. Muito cuidado com isso. Muito cuidado com as motivações por trás de tudo isso. Cristãos que podem olhar para o sofrimento e se sentirem mais nobres, mais espirituais, mais virtuosos do que as outras pessoas. Então tem aí dois lados, dois pêndulos, dois extremos perigosos. Um é você olhar para o sofrimento só como ostentação. Cuidado com isso. Outro lado é você não querer ver propósito nenhum no sofrimento, nas circunstâncias difíceis. Agora preste bastante atenção. Olha aqui para mim. O texto, preste bastante atenção nisso. O texto não diz que as coisas são boas, que as circunstâncias são boas. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que Deus faz com que essas coisas ruins concorram, cooperem para o bem. As dificuldades, meu irmão e minha irmã, não devem ser apreciadas, não devem ser vistas como coisas boas. O sofrimento é uma coisa boa. Não é coisa boa. Mas Deus pode fazer com que essa circunstância ruim de sofrimento concorra para o bem. Certo? Terceira verdade é que esse versículo maravilhoso nos dá confiança. Confiança de que nós não podemos arruinar os bons propósitos de Deus para nós por trás das circunstâncias difíceis. A palavra todas, de todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que o amam. Essa palavrinha todas significa todas, todas mesmo. Todas as coisas, todas as circunstâncias inimagináveis, as tragédias mais terríveis, todas elas cooperam. Ou seja, isso pode incluir até mesmo recaída, pecados. Deus pode usar até os nossos pecados. É claro que nós temos que lamentar as consequências dolorosas do pecado. Mas Deus é tão grande, irmãos, tão grande, que Ele entrelaça em algo bom no final. O pecado, muito bem tratado, ele traz humildade, ele traz uma visão correta de nós mesmos, traz um apreço por Cristo Jesus muito maior, mais intenso, mostra a nossa fraqueza, fragilidade. Agora preste atenção, isso não justifica o pecado, isso não isenta o algo terrível que é o pecado, mas nós temos que lembrar da história de José. José do Egito, ao dizer aos seus irmãos que o venderam como escravo, Gênesis 50, versículo 20, vocês planejaram mal contra mim, porém Deus, Ele transformou em bem. Deus se utilizou dos pecados dos irmãos de José para cumprir os seus propósitos. Deus se utilizou do pecado de Judas Iscariotes para cumprir o seu propósito. A responsabilidade humana não isenta a soberania de Deus.
O homem é 100% responsável. Deus continua sendo 100% soberano. Agora, preste atenção à continuidade desse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. Agora, essa próxima parte. Para o bem de quem? Daqueles que o amam. O que é que isso me ensina e te ensina? Que a verdade de que Deus opera para o bem das pessoas não é universal. Não é para todas as pessoas do mundo. Ou seja, é feita apenas para aqueles que o amam, aqueles que são chamados. Isso traz a necessidade de eu trazer duas observações. Duas observações. Primeiro, na Bíblia, aqueles que o amam geralmente se refere a pessoas que assumiram um compromisso de viver para Deus. Compromisso real, verdadeiro, genuíno, de viver para Deus. E aí eu sempre repito, assim na igreja. Quem ama Jesus, levanta a mão. Quem obedece Jesus, levanta a mão. Existe uma certa timidez. Preste atenção, quem são aqueles que o amam? João, capítulo 14, versículo 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus? Aqueles que obedecem a Deus. Quem é que vive para a glória de Deus? Aqueles que tornam a santidade de Deus pública. Isso é a glória de Deus. Lembra da reflexão de hoje pela manhã? Se você não assistiu, assista, está aqui no canal. O título é O Deus que é e a Maternidade, tá bom? Então, irmãos, preste atenção. O amor na Bíblia nunca é meramente teórico, vazio, intelectual, frio. Mas o amor na Bíblia também não é meramente sentimentalista, emocionalista, aquela emoção. É algo totalmente diferente. O pastor, mais uma vez eu digo que eu amo muito, chamado Martin Lloyd-Jones, ele no comentário de Romanos, que é uma obra fabulosa, ele diz o seguinte: acredito que Paulo tivesse uma razão especial para usar o termo amam a Deus. Por que Paulo não colocou aqueles que creem nesse momento, mas ele colocou aqueles que o amam e não aqueles que creem nele? Uma das melhores maneiras pela qual podemos decidir de imediato é, preste atenção, se amamos a Deus, ou não é por nossa reação à adversidade, ou seja, amamos a Deus ou não é por nossa reação à adversidade. Mais uma vez, amamos a Deus ou não é por nossa reação à adversidade. Isso é muito impactante, irmãos. O que Martin Lloyd-Jones está dizendo é o seguinte: sabe o que é que vai provar como é que você ama a Deus ou não? É como você reage. Não é como você age. Porque as ações, elas são programadas. As reações, elas não são programadas. Elas revelam quem verdadeiramente somos. E ele continua: muitas pessoas, quando as provações e tribulações se levantam, desistem. Sentem-se decepcionadas. E é interessante que a quarentena, ela tão somente tem revelado aquilo que as pessoas já eram no seu compromisso com a igreja. As pessoas que são mais envolvidas, participativas, preocupadas, são aquelas que já eram. Aquelas que estão mais apagadas, sem compromisso real e verdadeiro, sem busca contínua, sem dar um feedback, um retorno, já eram assim. É por isso que nós precisamos prestar bastante atenção com o que é que Deus quer nos ensinar durante essa
quarentena, esse período de confinamento, de isolamento social. Se você ama a Deus por quem Ele é, assume o compromisso e suporta a dificuldade. Mas, se você está usando a Deus pelo que Ele pode te dar, você vai pular fora quando o sofrimento chega. Porque você olha para as circunstâncias e fala assim, meu Deus do céu, não vale a pena eu estar me esforçando tanto, sendo que olha tudo que está acontecendo. E aí a gente minimiza muitas coisas, a gente coloca uma expectativa enorme na política. A gente começa a ver toda a quarentena como tão somente, e a gente minimiza demais a soberania de Deus. A gente olha para as circunstâncias, olha para essa quarentena, simplesmente como uma consequência política ou sanitária. Você não pode reduzir as circunstâncias. Deus governa a história. Ele está movendo tudo isso para tratar a sua noiva, para exercer a sua soberania, para arrancar a nossa atenção, chacoalhar. C.S. Lewis, ele fala que Deus usa as circunstâncias para nos chamar a atenção, mas quando a gente não está prestando atenção, é como se ele tivesse um som e ele usa o sofrimento como uma espécie de amplificador para elevar o som, para ver se a gente acorda. E se a gente desperta do sono da alma, desperta tu que dormes. Não olhe para toda essa circunstância, reduzindo ela a meramente uma consequência política ou sanitária, em nome de Jesus. Que tipo de Deus você crê? Deus move as circunstâncias. Deus usa toda essa situação. Agora, se você crê realmente que Deus está usando tudo isso, eu quero perguntar para você, no que é que isso tem te tornado melhor? Em quê? Se você só murmura, e se você só quer dar uma de profeta, que interpreta muito bem todas as circunstâncias, muito cuidado. Muito cuidado. Isso tem te tornado mais humilde, isso tem te tornado mais quebrantado, mais maleável, à mão do Espírito, para você ser usado por Deus de modo que glorifique o nome dele. Preste bastante atenção nisso. Quais são as suas reações? Segundo, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28, essa segunda parte aí do versículo. É provável, irmãos, que essa frase não se refira a todos que ouviram o Evangelho, porque você sabe que todos aqueles que estão ouvindo a pregação do Evangelho estão sendo chamados. No sentido geral, eles estão sendo convidados. Você quer aceitar Cristo? Então, nesse sentido geral, você está recebendo um convite, você está sendo chamado. Mas o propósito de Paulo em usar esse termo chamado não é esse. Olha, todos vocês que estão sendo convidados, todas as coisas vão cooperar para o bem de vocês. Não é. O versículo 30 vai responder isso muito bem. Não faria sentido ser esses que estão sendo convidados. O versículo 30 vai mostrar que é um certo número de pessoas que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o chamado significa aqueles que Deus trouxe para um relacionamento consigo. Ele deu um novo coração. Ele transplantou essa pessoa das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A esses, todas as coisas irão cooperar para o bem. Esses amam a Deus, porque Deus deu um novo coração, e essa pessoa tem novas afeições, novos desejos, novos prazeres. Ela tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O Paulo diz, a totalidade das circunstâncias da vida, a todas as coisas, e essas todas as coisas vão cooperar, concorrer para o bem
somente daqueles que amam a Deus. Existe uma forte implicação aqui. Qual é a forte implicação? Preste atenção. Se as coisas não concorrem para o bem, é porque essa pessoa não foi chamada. Essa pessoa não tem um relacionamento vivo, íntimo com o Senhor. Agora perceba que o chamamento é uma mistura de soberania de Deus e responsabilidade humana. Agora, irmãos, se todas as coisas cooperam para aqueles que já estão em Cristo, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, logo, a implicação imediata é de que as coisas não vão cooperar para o bem daqueles que não amam a Deus. Aqueles que não têm um relacionamento vivo e íntimo com Deus. Essa pessoa não vai ter uma perspectiva da soberania de Deus agindo em sua vida. Logo, coisas boas da nossa vida e coisas ruins têm um bom efeito sobre nós somente por causa de como Deus governa e usa essas coisas em nossa vida. Agora, como é que pode ser isso? Aqueles que são rebeldes, que têm o coração endurecido, aqueles que conhecem o Evangelho, mas insistem em viver nos seus próprios termos, essas pessoas, por vezes, são aquelas que Deus entregou ao desejo ardente dos seus próprios corações. Capítulo 1 de Romanos, versículo 24. Ou seja, isso é espantoso, porque o pior castigo que existe é quando Deus permite que os nossos desejos do coração se cumpram. Tudo aquilo que eu desejo, Deus me dá. Muito cuidado. Isso é um castigo, não uma bênção. A não ser que você tenha um coração voltado para aquilo que Deus deseja. Mas a pessoa que só quer viver para si mesma, para os seus próprios apetites, isso é terrível. É Deus entregando a essa pessoa aos seus próprios deleites, aos seus próprios prazeres. Ele as deixa receberem o que desejam. Isso significa o seguinte: é isso que eu quero chamar como bem terrível. Quando é que o bem que acontece a mim é ruim, é terrível? É quando essas coisas boas sobrevêm a mim, mas eu não amo a Deus. Elas só vão cooperar para me afastar mais de Deus. Fora de Deus, as pessoas sempre têm a ilusão de que venceram por conta própria. Então a pessoa fica mais orgulhosa, mais independente, mais autônoma, à medida que as coisas vão cooperando para o bem delas. Se elas não amam a Deus, as consequências são ruins. Autonomia, autossuficiência, e é um grande perigo, porque a pessoa começa a interpretar e achar que todas as coisas boas que vêm sobre a sua vida é sinal da aprovação de Deus, e isso não é verdade. Isso não é verdade. Sofrimento vem para homens obedientes. Você já parou para pensar na vida dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus? A obediência de Jesus o levou à cruz. A obediência de Paulo o levou a ser decapitado até a morte. Né? Então, a gente tem que entender que muitas vezes a obediência a Deus nos leva a sofrer por Ele, a completar. A palavra de Deus diz que não foi nos dado apenas o privilégio de crer nele, mas também de sofrer como Ele sofreu. Completar as aflições de Cristo Jesus. Agora eu também disse que o mal pode ser maravilhoso. O que isso significa? Quando é que uma coisa ruim pode ser algo maravilhoso para mim? É que circunstâncias ruins despertam os cristãos a se tornarem mais dependentes do Senhor. Eles lembram que eles são mortais. Abate o orgulho, o excesso de confiança, estilhaça o egocentrismo, mostra que a gente depende das pessoas, do favor de outras pessoas. Agora, para quem não ama a Deus, o bem é terrível. E para quem ama a Deus, o mal é maravilhoso. Entendeu? Por que nós demos essa temática? Quando é que o bem é terrível?
A pessoa, quando não ama a Deus, uma sucessão de êxitos, de prazeres, de coisas dando certo, tornam essas pessoas mais orgulhosas, traz excesso de confiança, egoísmo, achando que não precisa e depende de ninguém. Então elas começam a assumir o controle da sua própria vida e acabam achando que todos os favores que estão acontecendo é sinal da aprovação de Deus. Portanto, irmãos, circunstâncias boas podem endurecer, podem enganar, corromper e nos levar ao desastre. Preste bastante atenção nisso. Circunstâncias ruins, por outro lado, na vida daqueles que amam a Deus, podem nos tornar mais submissos, pode nos educar no caráter cristão, desenvolver o nosso caráter, nos tornar mais compassivos. As circunstâncias boas, grave isso, as circunstâncias boas podem ser terríveis para você. E as coisas mais podem ser maravilhosas para você. Depende do seu amor pelo Senhor. Você o obedece? Ele governa a sua história? Ou você está criando a sua própria categoria ética do que é certo e do que é errado? Ai daqueles, Isaías 5, ai daqueles que ao bem diz que é mal, ao mal diz que é bem, ao doce diz que é amargo, ao amargo diz que é doce. Muito cuidado. A árvore do conhecimento do bem e do mal, lá no Éden, estava lá para trazer a memória do homem. Adão, Eva, você governa sobre tudo, mas está aqui uma árvore como um memorial para você lembrar que você governa sobre tudo, mas não sobre mim. Deus estava mostrando isso para eles, para nós. Por isso, Adão e Eva, toda a sua definição de bem e de mal deve ser submissão à minha definição. Mas o homem quis ser autônomo, o homem quis escrever a sua própria história. E aqui estamos nós. Aqui estamos nós, sofrendo as consequências da nossa ambição, da nossa busca por poder, por reputação, por fama, por um bom nome na praça e tão somente isso. Muito cuidado com isso, irmãos. Eu caminho para o encerramento, lembrando das palavras de Paulo em 2 Coríntios 12, 6 e 7. Para que ninguém pense de mim, além do que convém. Para que ninguém pense de mim além do que em mim vê ou de mim ouve. Até mesmo sobre essas extraordinárias revelações, que é uma coisa boa. Portanto, para que eu não me tornasse arrogante, preste atenção, Paulo dizendo, para que eu não me tornasse arrogante, com o quê? Com o nível de revelação incrível que eu tive, foi-me posto um espinho na carne, algo muito doloroso. Mas Paulo diz que ele pediu para Deus e Deus respondeu, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Né? Então Paulo conclui, quando ele está fraco, ele está forte. Lembre daquela frase, aquele provérbiozinho que eu sempre falo. O mesmo sol que derrete a manteiga é o mesmo sol que endurece o barro. A mesma palavra, a mesma pregação pode endurecer o coração de uns que estão querendo viver para si próprios e só querem servir um Deus conforme a sua própria imagem e semelhança. É a mesma pregação que quebranta o coração daqueles que estão submetendo as suas vidas a um Deus soberano, que é poderoso para contrariar você. O que torna uma vida boa não é um conjunto particular de circunstâncias, mas como o coração interage com elas. Se você tiver um papel e uma caneta, dê até um pause aqui, volta um pouco esse vídeo, mas anote isso. O que torna uma vida boa não é um conjunto particular de circunstâncias, mas como o coração interage com elas.
Não peça para Deus mudar as circunstâncias, mas peça para que Deus mude a atitude do seu coração e do meu coração. Senhor, não mude as circunstâncias, Senhor. Mude a minha vida, em nome de Jesus. Não deixe essas circunstâncias difíceis passarem de um modo em que eu continue sendo o mesmo. Senhor, me ajuda a ser transformado antes que tudo isso passe. Trabalhe em meu caráter, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Romanos 8, 28 nos ensina a experimentarmos triunfos e desastres. Lembre disso. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Me ajuda a experimentar triunfo e desastre. Considerando o fato de amarmos a Deus, aquele que nos chamou a conhecê-lo como Pai, Ele trabalhará e fará com que concorram todas as coisas para o nosso bem. Pense nisso. Uma reflexão para você parar e pensar. Você está buscando mudar as circunstâncias de sua vida de alguma maneira? Quando, em vez disso, você deveria buscar mudar a atitude do seu coração em relação a elas? Eu quero trazer uma observação para você. As atividades da igreja, quinta-feira à noite, domingo pela manhã, domingo à noite, é um compromisso seu. Se passar essa pandemia e você não está conseguindo fazer isso aqui, online, não é presencialmente que você vai fazer. O dia do Senhor é o dia do Senhor. Guarde o dia do Senhor. Tem muita coisa que você pode fazer durante a semana toda. Não precisa você estar colocando no domingo para você fazer. Participe, se envolva. Não deixe que essas circunstâncias mudem sem você mudar primeiro. Então não corra atrás de bens materiais simplesmente para mudar as circunstâncias. Dê a sua prioridade ao reino de Deus e à sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. Abrace as circunstâncias difíceis e diga para ela: obrigado, circunstância difícil, obrigado, porque é você que me mantém aos pés da cruz, é você que me coloca aos pés da cruz. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha esse tempo de oração, tenha esse tempo de gratidão ao Senhor e vamos participar da nossa reunião agora no aplicativo, vamos conversar um pouco juntos e continuar esse tempo de edificação, tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.